Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo de volta a esse canal de amor, canal de fé com Padre Mariano CICM, né? Hoje eu estou um pouco diferente. Esse aqui é tipo chapéu aqui no Brasil, da minha terra, que a gente usa muito comum para os homens, especialmente vem da ilha de Bali, lá na Indonésia. Por isso a gente tem esse tipo de chapéu lá. Pouco tempo, meus queridos irmãos e irmãs, alguém me perguntou, Padre, por que na sua igreja existe a dogma dizendo que Maria é mãe de Deus, Maria mãe de Deus, ou em latim Mater Dei, Mater Dei, Maria mãe de Deus, ou em grego aí Theotokos, Será que Deus precisa de mãe, Deus precisa de ser humano para gerar o Deus, Meus queridos irmãos, recusa, ou nega a Maria como mãe de Deus, consequentemente, nega também que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou nega também que Jesus é Deus. Como isso pode acontecer, eu vou explicar agora o nosso ensinamento da nossa igreja e também a minha reflexão pessoal sobre Maria, sobre este dogma Maria, Mãe de Deus, tá bom? Meus queridos irmãos e irmãs, no Catecismo da Igreja Católica, número 487, diz o seguinte, está escrito o seguinte: o que a fé católica crê acerca de Maria funda-se no que ela crê acerca de Cristo. Mas o que a fé ensina sobre Maria ilumina, por sua vez, sua fé em Cristo. Por isso, através de Maria, chegar até Jesus. Então, nossa fé, que a igreja ensina, sobretudo sobre Nossa Senhora, sempre tem a ver com glória de Deus, sempre tem a ver com o nome de Jesus, nada fora disso. Essa aqui é a primeira coisa que a gente tem que saber, e isso aqui está escrito no nosso Catecismo da Igreja Católica, número 487. Agora eu vou explicar, Maria, mãe de Deus. Como pode Deus ter a mãe? Foi isso que é a pergunta. Meus queridos irmãos e irmãs, Maria, mãe de Deus, é o dogma que proclama que a Virgem Maria é mãe do Filho Eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Sendo Deus juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo. Em 22 de junho de 431, no ano de 431, o Concílio de Éfeso definiu explicitamente que Maria é mãe de Deus, conhecido em grego como Theotokos. Ao afirmar a unidade da pessoa de Cristo nas duas naturezas, plenamente Deus e homem. Então, quando dizemos que acreditamos em Jesus, o nosso único Salvador, esse Jesus, ele tem duas naturezas, 100% Deus
e 100% homem. Assim, Maria é mãe de Jesus Cristo, o Deus encarnado na humanidade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A pergunta é: quem é Jesus? Se Maria é mãe de Jesus, pergunta que devemos fazer é: quem é Jesus? Sobre a segunda pessoa da Trindade, sugiro que vocês assistam meu vídeo que fala sobre Santíssima Trindade, esse canal também, para poder entender quem é Jesus, tá bom? Isso aqui é muito importante, por isso eu sempre digo que quando a gente assiste esse vídeo, essa catequese, vamos assistir por completo, tá bom? No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 14, diz o seguinte, em latim, et verbum caro factum est et habitavit in nobis. E a palavra se fez carne e habita entre nós. Esse aqui mostra quem é Jesus. João, capítulo 1, versículo 1. Em latim. Eu vou ler primeiro em latim. Por que latim? Porque latim é língua litúrgica da igreja. Da Igreja Apostólica Romana, latim, tá bom? In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Em português, eu uso essa tradição, Bíblia Sagrada, tradução oficial da CNBB. Em português diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, Jesus é a palavra que se fez carne, ele era junto com Deus, ele é Deus. Ele é a palavra que fez carne e habita entre nós. Tá bom? Então, se perguntamos quem é Jesus, Jesus é aquele que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E essa palavra se fez carne, se fez carne e habita entre nós. Palavra que se fez carne e habita entre nós, conhecemos ele como Jesus de Nazaré, filho de Maria. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Maria é mãe de Jesus Cristo, mãe de palavra que se fez carne e habita entre nós. Palavra que é ao mesmo tempo Deus e homem verdadeiro. Este dogma proclama que Maria não é apenas mãe de Jesus, homem verdadeiro, mas é também mãe de Deus. Ou seja, Maria é mãe de Jesus em sua totalidade. Lembramos que Jesus é 100% homem e 100% Deus, menos pecado. Tá bom? É por isso que na oração da Ave Maria, quando rezamos Ave Maria, rezamos Santa Maria, Mãe de Deus. Isso é dogma. Dogma é aquele ensinamento que devemos, todos nós católicos, somos obrigados a acolher como ensinamento da fé verdadeira da Santa Mãe Igreja. Por isso se chama dogma. No nosso catecismo da nossa igreja, diz o seguinte, Catecismo da Igreja Católica, número 495, dizendo o seguinte: chamada nos Evangelhos a Mãe de Jesus, João, capítulo 2, versículo 1, e também 19, versículo 25. Maria é aclamada sob o impulso do Espírito Santo e desde antes do nascimento do seu filho como
a mãe do meu Senhor. Essa aqui, primeira que proclamou, é Isabel, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 43. Com efeito, aquele que ela concebeu como homem por obra do Espírito Santo e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro senão o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, ou em grego, Theotokos, tá bom? Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quem crê em Maria como Mãe de Deus, crê fielmente que Jesus é Deus. Quem não crê que Maria é Mãe de Deus, consequentemente também não crê que Jesus é Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, todos os ensinamentos da Igreja Católica Romana sobre Maria sempre têm a ver, ou sempre nos leva ao ensinamento profundo e verdadeiro sobre o próprio Jesus Cristo. Em latim se diz, per Mariam ad Jesum, através de Maria até Jesus. E a Igreja Católica celebra o dia de Maria, Mãe de Deus, sempre no dia 1º de janeiro. Por isso, dia 1º de janeiro, apesar de a gente acordar a noite inteira, comemorar a virada do ano, como familiares, amigos, amigas, mesmo que com sono, vai na igreja, porque o dia é importante. Dia importante porque quando acolhemos Maria como Mãe de Deus, consequentemente acolhemos próprio Jesus como segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, acolhemos Jesus como Deus. E Ele é, tá bom? Então, meus queridos irmãos e irmãs, se a gente sempre aprofunda a nossa fé, a gente fica cada vez mais enriquecer com o ensinamento de Jesus, com o ensinamento da igreja, com a tradição, com o magistério, com a palavra de Deus, que é a Bíblia. Por isso, convido a todos, sempre acompanha esses meus vídeos, esse canal de Fé e Amor, e assiste sempre desse primeiro vídeo, devagarinho, assim que a fé, a gente assiste devagarinho para que a gente entender e acompanhe de modo completo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e até o próximo vídeo.